Pessoal, boa noite. Nessa noite, né, quero desejar uma boa noite para todos aí, amigos do Facebook. Hoje nós vamos ter aquele papo bacana que nós costumamos ter, né? Às vezes é mais cedo, agora está sendo um pouco mais tarde, mas hoje eu quero falar de um assunto que afeta milhares e milhares de pessoas ao redor do mundo. Esse assunto que nós vamos falar agora, ele é considerado como o mal do século, né? Talvez alguém pode dizer que o mal do século seja a depressão, mas segundo a psicologia, o mal do século tem sido a ansiedade. E a ansiedade, cada um de nós sofremos. Talvez alguns sofrem em uma escala maior, outros sofrem numa escala menor, mas todos nós, de algum modo ou algum momento da nossa vida, nós vamos sofrer deste mal, que afeta as pessoas de todas as camadas, né? Interessante que há 2000 anos atrás, o mestre dos mestres, ele já havia tocado nesse assunto. Segundo um dos biógrafos de Jesus, o Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 5 e no capítulo 6, né? E no versículo 25, Jesus já dizia, né, escrito através de Mateus, Mateus capítulo 6, versículo 25, por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Ora, a ansiedade, a psicologia define a ansiedade como um estado emocional doloroso, aonde causa no indivíduo uma certa inquietude, causa no indivíduo um sentimento doloroso no emocional. Na verdade, a ansiedade, ela está ligada a gente ter medo daquilo que vai acontecer, sofrer por antecipação. E muitas vezes aquilo que a nossa mente sofre por antecipação, muitas vezes nem chega a acontecer, né? E a gente vê que Jesus, ele ensinando os seus discípulos, ele se preocupava nessa questão. A gente pode fazer um experimento prático. Muitas vezes, quando alguém liga para nós, né, o nosso telefone toca, a gente já tem aquela reação automática de atender o telefone na primeira chamada. Experimenta fazer algum dia esse teste de alguém te ligar e você não atender na primeira vez, deixar o telefone chamar 1, 2, 3 vezes. O seu psicológico já está tão condicionado a ter respostas propriamente já automáticas que vai sentir, né, uma inquietude de atender aquele telefone. E a ansiedade, ela nos faz, às vezes, adoecer emocionalmente, nos faz, muitas vezes, pular etapas da nossa vida que não deveria ser pulada, que deveria ser vivida, e às vezes nós adoecemos o nosso psicológico. E a ansiedade, ela, segundo o Dr. Augusto Cury, ela está configurada nas doenças mais presentes neste século, onde afeta milhares e milhares de pessoas. E nós vemos lá na carta de Pedro, 1 Pedro, capítulo 5, versículo 7, o apóstolo Pedro deixou escrito, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E hoje nós vivemos num contexto de sociedade
de imediato, né? As coisas estão com uma velocidade muito grande e as pessoas não estão tendo paciência de esperar, não estão tendo paciência de aguardar. E quando nós não sabemos saber esperar as coisas acontecerem, muitas vezes nós sofremos por antecipação. E Salomão, né, ele já havia dado um conselho e deixado escrito que há um tempo para todas as coisas debaixo do sol. Há um tempo para tudo. E às vezes nós queremos pular o tempo das coisas. E a ansiedade, justamente, ela vai entrar nesse tema, né? Nós estamos muitas vezes preocupados com a nossa ascensão social, nós estamos muitas vezes preocupados com o acúmulo de bens materiais, às vezes dívidas à nossa saúde, e nós vivemos numa era de perturbação, né? Perturbação às vezes na questão do emprego, perturbação em crises, muitas vezes na saúde, na violência. Então isso gera dentro de nós constantes ansiedades. E nós vemos que a ansiedade ela provoca também sinais físicos, como por exemplo sudorese, fadiga. Há pessoas que estão constantemente fadigadas, dorme e amanhece cansada, cefaleia, taquicardia, nervosismo. Olha, quantas pessoas não vivem constantemente nervosas? A qualquer momento explode, por qualquer estímulo externo, as pessoas estão explodindo. A gente vê, por exemplo, que muitas vezes no trânsito, a gente vê pessoas brigando com outras porque levam a fechada, porque às vezes por questão de segundos outras pessoas vão dar passagem e aí gera transtorno, geram brigas. Nós temos também os sintomas da ansiedade na questão emocional, o medo do que pode acontecer no futuro, o medo de não permanecermos empregados, o medo de o casamento não continuar, o medo de não conseguirmos levar os nossos sonhos a cabo, né? A conclusão deles. Confusão mental. A nossa mente hoje, eu já tinha dito, né, num vídeo anterior, que nós hoje somos bombardeados por milhares e milhares de informações. E às vezes nós não conseguimos saber selecionar essas informações que vêm até nós, e isso causa dentro de nós, dentro da nossa mente, uma confusão mental muito grande. Também ocasiona dificuldade para relaxar. Nós estamos constantemente tensos, né? Nós estamos constantemente apavorados, né? Ocorre também insônia, né? Quantas pessoas não têm facilidade para pegar no sono? Quantas pessoas vivem à base de remédio para dormir? Então nós vemos que a ansiedade ela desencadeia muitos problemas, não só físicos, mas também como emocionais, né? E a gente vê que a ansiedade ela afeta pequenos, grandes, ricos, pobres, negros, brancos, pardos, livres, servos, reis, né? E pessoas de todas as camadas. Então a gente vê que este mal, a ansiedade, ela afeta todos no ambiente. A gente vê também que ocorre as causas da ansiedade, ela ocorre muitas vezes na pressão no trabalho, né? A questão no trabalho, pressão, situações difíceis dentro da família, problemas familiares. Muitas vezes a gente quer uma solução para um problema dentro de um contexto familiar e às vezes esse problema não está sendo resolvido, vai gerar também ansiedade, né? Então, ansiedade, Jesus ele foi bem enfático, né? Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta. Então, a gente tem que viver
dia após dia. Isso não quer dizer que a gente não deva planejar. Isso não quer dizer que a gente não deve ser uma pessoa que tenha objetivos concretos para ser concretizado, mas nós temos que viver dia após dia, né? Basta cada dia o seu mal. A gente sofre por coisas que ainda nem aconteceram, por coisas que muitas vezes nem vai acontecer, e é justamente isso também é um reflexo da ansiedade. Ansiedade, eu estou até com um livro, um dos maiores psiquiatras que eu considero no Brasil, Augusto Cury. Não sei se está dando para vocês ver aí. Deixa eu aproximar um pouco mais da câmera do celular. Augusto Cury, Ansiedade, como enfrentar o mal do século, né? Como eu já disse já no interior da nossa live aqui, a psicologia define a ansiedade como o maior mal do século existente na nossa era. Então nós precisamos confiar primeiramente em Deus e também desacelerar a nossa vida, porque às vezes nós nos ocupamos com tantas coisas e não temos tempo para nós, para refletir, para meditar, para dar uma relaxada, e às vezes nós estamos ali culpados com tantas coisas, e pressão no trabalho, pressão na família, pressão no ambiente familiar, né? Então a gente precisa apertar o pé no freio em algum momento da nossa vida e procurar sair desse ambiente que nos adoece tanto emocionalmente, espiritualmente e fisicamente, né? Então a ansiedade, ela é algo que precisa ser combatido, precisa ser diagnosticado, e eu tenho certeza que se a gente diagnosticar a ansiedade e procurar tratá-la, né, é claro que nós não vamos ficar livres 100% da ansiedade, mas nós temos também a chance de controlar um pouco essa ansiedade, né? Então a gente precisa entender que se a gente não cuidar de nós, obviamente que nós vamos adoecer e consequentemente nossa vida será afetada. Jesus, ele foi muito enfático, né? Que nós devemos não andar cuidadosos, nós não devemos ficar constantemente preocupados com o que vai acontecer amanhã, né? E a gente observa que a gente vive também, você que está do outro lado e me assistindo por essa live, a gente vive numa sociedade violenta, nós vivemos numa sociedade estressante, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não preocupam uma com as outras, nós vivemos numa sociedade onde as pessoas estão mais preocupadas consigo mesmo do que com o todo em si. Nós estamos vivendo uma sociedade líquida, onde as amizades terminam, onde casamentos terminam por qualquer coisa, onde relacionamentos são descartáveis. Nós vivemos uma sociedade onde as pessoas não valorizam aquilo que é sólido. Então nós precisamos abrir os nossos olhos e enxergar as coisas boas da vida, porque muitas vezes nós ficamos presos a muitas coisas, nós ficamos presos a pressões, e essas pressões não causam mal, né? Então a ansiedade, ela precisa ser de uma forma ou de outra combatida, porque ela pode provocar vários problemas psicológicos, espirituais e emocionais. Então, meu amigo, você que está do outro lado aí agora, acompanhando essa live, nós temos que lutar contra a ansiedade, porque a ansiedade, ela está dentro de cada ser humano. Alguns têm uma ansiedade maior, mais acentuada, outros têm menor, né? Mas existe tratamento para combater a ansiedade, né? Existe medicamentos, remédios para tratar a ansiedade. Existe o físico e emocional. Talvez você está estressado, talvez você está ansioso, você pode fazer uma boa caminhada, né? Pode fazer uma leitura de um bom livro, né? Na questão espiritual,
vai entrar aí a questão da fé, que às vezes a fé ela é uma aliada para você vencer as inquietações do coração da gente, né? A oração, a leitura bíblica e também a esperança em Deus. Saber que Deus é aquele que nos permitirá viver mais um dia e que nos guardará das coisas que vier a acontecer, né? Então é isso aí. Uma boa noite para todos e até mais e até a próxima. Muito obrigado.